comemoramos essa noite, o aniversário, e eu convidei para estar conosco, um irmão que eu aprecio bastante, seu trabalho, suas músicas, suas composições. Eu sou um cara muito crítico em relação a isso, Eu não ouço qualquer coisa, tá? Não basta dizer que é música evangélica que eu escuto. Às vezes eu prefiro até escutar uma música secular que fala melhor do que certas músicas evangélicas. Mas o irmão que está com a gente hoje é de qualidade, Músicas abençoadas, letras abençoadas, Coisas que vêm do coração de Deus para que a gente louve junto com ele. Então eu queria chamar o nosso irmão Sérgio Lopes, vai estar aqui ministrando, Glória a Deus. Sérgio, bem-vindo. Obrigado. Alô. Obrigado, pastor Maurício, pela confiança, pela lembrança também. A última vez que estive aqui, estive com o pastor Luciano Cozendei, que não é mais o pastor da nossa igreja, ele agora estava em Resende até semana passada e tomou posse na primeira igreja batista de Rio Bonito, no último final de semana. E hoje, quando chegar em casa, já vou passar um zap para ele dizendo que estive aqui e que o pastor Maurício lembrou dele assim que eu cheguei. Ele vai ficar feliz com isso. Certamente vai me pedir, eu já estou adiantando, para mandar um abraço para a igreja, que já estou antecipando. Amém? Está aqui a minha identidade, Quem nunca ouviu falar do Sérgio Lopes deve olhar, mas o que esse rapaz está querendo com esse chapéu aí no culto? Pois é, inventei de fazer uma homenagem a Israel em 1997. Foi a primeira vez que eu botei esse chapéu na cabeça. Um chapéu não era esse, era um chapéu preto. Depois de uma viagem que fiz a Israel, voltei, fui fazer uma homenagem para os judeus, porque eu entendi lá em Israel por que eles usam chapéu o tempo todo, e kippah o tempo todo. E depois daquela homenagem que eu fiz em 97, nunca mais eu fui em um lugar que alguém não perguntasse: e o chapéu? Trouxe chapéu? Cadê o chapéu? Eu tive que comprar chapéu para tudo que é cor de roupa. E hoje isso virou realmente, olha, melhor do que Instituto Félix Pacheco, melhor do que Detran, isso aqui é uma identidade. Eu outro dia, deixando o tecladista em casa, não toca mais comigo esse tecladista, mas ele morava na Vila Cruzeiro. E saindo de lá, deixei lá umas quase 2 horas da manhã, e quando estava passando naquele campo ali na Vila Cruzeiro, fui cercado pelos garotos de capuz, de fuzil, e me cercaram, foi um desespero. Na hora eu fiquei nervoso. Abra a mala, abra a mala. E eu abri a mala, de repente um deles enfiou o rosto dentro do carro, olhou para mim e falou: ih, é o cantor, libera, é o cantor, cantora por nós aí. E acabou que esse chapeuzinho me livrou de uma encrenca naquela noite. Me livrou mesmo. E outro dia, saindo de São João de Meriti, já foi o inverso. A polícia me parou. E quando me pararam e jogaram aquela lanterna e me viram com o chapéu: poeta, tem algum CDzinho aí? Nem precisou mostrar documento do carro. Eu acho que eu nem vou mais pagar IPVA, não adianta. Eu quero mostrar e não consigo. E virou mesmo uma identidade. Mas, irmãos, antes de cantar essa primeira música, eu vou te convidar a fazer um passeio no tempo, até os dias em que Jesus esteve aqui entre nós, em que Israel passava por um momento de muito... Tem uma água aqui, que é num copo bonito aqui, é para mim esse aqui? Opa, então eu vou usá-la. Jesus esteve aqui num momento em que Israel passava por uma vergonha muito grande. A vergonha de ser governada por um estrangeiro, por um devasso, um tirano, que não tinha o menor respeito pelo Deus de Israel. O imperador romano tinha lá suas crenças pagãs, suas idolatrias. Alguém deve ter avisado para ele, antes de ele entrar em Israel: não é melhor a gente desviar, vamos para a Síria, vamos para outro lugar, que esse país aí tem um povinho esquisito, que tem um Deus que já abriu o mar vermelho para ele, já fez sol parar, já livrou um de fornalha de fogo ardente, de cova de leões. Vamos passar esse país. E o imperador, com toda a sua megalomania: não, vamos entrar nesse país. E entrou. E se assentou em Jerusalém e disse: agora quem manda aqui sou eu. Vocês imaginam o que significou isso para um povo acostumado a ver Deus fazer tudo por eles?
e ser governado por um estranho que não temia o Deus daquele povo. E esse povo, o povo de Israel, tinha agora que se curvar diante de um tirano que não tinha o menor respeito pelo Deus de Israel. Os sacerdotes não sabiam o que dizer para o povo. Será que deu apagão no céu? Será que Deus esqueceu de nós, de suas promessas? Até que alguém descobriu, entre as profecias de Isaías, uma promessa que dizia que quando isso acontecesse, Deus enviaria um que viria para ser Messias prometido, libertador de Israel e rei dos judeus. Vejam que momento oportuno que essa promessa é descoberta. E o povo começa a clamar: Senhor, não suportamos mais o jugo desse tirano governando sobre nós. Cadê a nossa promessa? Cadê o nosso libertador? O nosso rei, o nosso Messias? E no meio desse clamor, numa cidadezinha pequena, chamada Belém, nasce uma criança. E o povo continua clamando em Jerusalém: cadê a nossa promessa? Aquele menino vai crescendo, chega aos 12 anos, é levado para Jerusalém para ser consagrado. Chegando lá, todos ficam maravilhados com o conhecimento que ele possuía sobre as Escrituras. A Bíblia diz que Jesus foi encontrado ensinando os doutores da lei, ou seja, os conhecedores das Escrituras. Deve ter se espalhado em Jerusalém o bochicho. Tem um garoto que veio de Nazaré, está ensinando os doutores lá no templo. Vamos lá ver se é verdade. Chega lá, está Jesus pequenininho, ensinando, instruindo os doutores da lei. Ficaram todos impressionados com Jesus naquele dia. Mas ninguém sabia quem seria aquele menino no futuro. Por isso que Jesus volta normalmente para Nazaré com seu pai e sua mãe, continua ajudando seu pai na carpintaria. Naquele dia, se Jerusalém soubesse quem seria no futuro aquele menino, que aquela promessa que havia sido feita e que eles clamavam o tempo inteiro pelo cumprimento dessa promessa, que estava diante deles ali, eu duvido que eles deixariam Jesus voltar para Nazaré. Iam dar uma casa de luxo para ele em Jerusalém, e ele ia ficar por lá. Mas ninguém sabia. Por isso que Jesus volta, continua a sua infância, adolescência, juventude, chega na sua fase adulta, tem aquele encontro maravilhoso com João Batista no Rio Jordão, é batizado por João, e aí sim começa o seu ministério propriamente dito, como Isaías havia profetizado. Que ministério era esse? Por onde ele passava, os sinais o seguiam. Que sinais? Mudos falavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, leprosos eram purificados, paralíticos andavam, pecados eram perdoados, e até mortos ressuscitavam diante da sua palavra. Curiosamente, o lugar onde Jesus era mais esperado, que era Jerusalém, ele não ia. Os mensageiros passavam em cima de um jumento, de um camelo, de um cavalo, enfim, por Jerusalém, diziam: a Escritura já se cumpriu, nós o vimos na Galileia, em Cafarnaum, em Samaria, e o povo de Jerusalém, que era a capital, dizia: mas por que ele não vem para cá? É aqui que está acontecendo toda a confusão, é aqui que o Império Romano está instalado, o que ele está fazendo pelo interior? Os mensageiros não sabiam o que dizer. Hoje, de posse do Novo Testamento, que não existia naquele tempo, porque o Novo Testamento ainda seria escrito depois de Jesus, hoje nós sabemos que Jesus deixou Jerusalém por último, porque o que esperava ele em Jerusalém era o final do seu ministério com a morte na cruz. Mas chegou o dia em que Jesus decidiu ir. E foi um dia muito esperado em Jerusalém. Muito esperado porque eles não sabiam como Jesus era. Estamos falando de uma época muito diferente dessa nossa. Hoje, qualquer pessoa conhece uma outra, mesmo que esteja do outro lado do mundo, no Japão, através de uma selfie. Questão de segundos, você vê uma pessoa do outro lado do mundo, sabe como ela é, como ela está vestida, qual a cor dela, como é que é o cabelo, você sabe de detalhes. Naquela época de Jesus, isso era impensável. Nem sequer existia fotografia, nem fotografia preto e branco. O que significa dizer que no tempo em que Jesus esteve aqui, as pessoas só se conheciam quando se viam face a face. Você consegue imaginar um tempo assim? É difícil, né? Ninguém sabia como Jesus era. Por isso Jesus precisou ser anunciado.
Ninguém lembraria que era um garoto, aquele garoto de 12 anos que esteve lá, agora está com 33, a fisionomia completamente alterada. Se Jesus entrasse sem avisar na cidade, ninguém saberia quem ele era. Então ele precisou ser anunciado. Eu acredito que os discípulos se incumbiram de avisar a Jerusalém que o Messias ia entrar na cidade. E a cidade vai se preparar para ver a entrada do seu rei. Estão lá na rua principal o povo, os fariseus, que ansiavam pelo momento de conhecer o seu rei, e vão esperar a entrada de um rei. Era assim que estava escrito. E como é a aparência de um rei, que ensinam para a gente na escola, não apenas no Brasil, mas em qualquer país do mundo? Primeira coisa que eu penso quando lembro de um rei é a coroa. Não é? Sempre nos ensinam que o rei tem uma coroa, e de fato tem. Todos os reis que já passaram pela história, que aprendemos sobre ele, que tem gravuras sobre eles, tiveram uma coroa. Os reis de Israel, antes de Jesus, tiveram uma coroa. O rei Davi teve uma coroa, Saul teve a sua. Por que eles iam esperar que o seu rei não tivesse? Que o rei que iria entrar em Jerusalém naquele dia não tivesse? Claro que eles iam esperar que o rei entrasse como um rei. No entendimento do povo de Jerusalém, naquele dia, eles conheceriam o libertador, segundo a profecia, o libertador de Israel. E como eles estavam cativos de Roma, devem ter imaginado, deve ser um libertador do nível de Moisés, que vai nos libertar de Roma como Moisés nos libertou do Egito. Pensavam tanta coisa sobre Jesus, principalmente os fariseus. E esperavam que Jesus fizesse uma entrada pomposa, majestosa, gloriosa, que impactasse os romanos, que desse medo para o imperador. Mas quando toda aquela multidão está reunida para ver a entrada do seu rei, e Jesus entra, a imagem que eles veem é completamente diferente da que eles esperavam. Foi uma decepção geral. Diz a Bíblia que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, que nem dele era emprestado. Os fariseus, olhando para Jesus e vendo sua aparência simples, chamaram Jesus de mentiroso, de impostor e de blasfemo. Como que nós vamos apresentar esse rapaz para o imperador, dizendo que é o nosso rei? Ele vai rir da nossa cara. E vai dizer: os meus capitães estão aqui em cavalos puro sangue, e vocês trazem o rei de vocês montado num jumento? Não, ele não é rei. A aparência simples de Jesus chocou de tal forma os fariseus que eles esqueceram até que Zacarias tinha dado um aviso que Jesus entraria daquele jeito. Zacarias 9, versículo 9. Eis que vem o teu rei montado no filho de uma jumenta. Zacarias conhecia o coração dos fariseus. E ele coloca esse aviso muitos anos antes. Mas a aparência de Jesus chocou de tal forma os fariseus que eles esqueceram as Escrituras e se concentraram naquilo que estavam vendo. Essa foi a primeira lição que Jesus deixou logo na sua entrada em Jerusalém. O quanto nós facilmente nos iludimos com as aparências. Estava sobre aquele jumentinho o maior rei que já pisou na face dessa terra, mas não foi reconhecido por causa de sua simplicidade. Se Tibério César passasse naquele dia, por aquele mesmo local, todos iriam dizer: lá vai o imperador, ave César. Como você sabe que é o imperador? Olha a túnica dele. Somente o imperador se veste daquele jeito. Olha os adornos, olha o louro, olha as pulseiras de ouro. É o imperador. Tem razão, não se teria dúvida. A pompa das vestes e da aparência do imperador revelaria que era ele. Mas com toda essa aparência, se ele chegasse para um paralítico e falasse: paralítico, eu sou Tibério César, imperador de Roma, e em nome de Roma eu te digo, paralítico, levanta e anda. Nada iria acontecer. Você não está ouvindo? Paralítico, eu sou o imperador, levanta e anda, em nome de Roma.
Coitado, ia tentar, com medo do imperador, ia tentar, mas quantas vezes tentasse, tantas vezes iria cair. Aquele moço que entra montado num jumentinho, não tinha a aparência de César Augusto. Mas ele pegava um morto de 4 dias de sepultado e dizia, vem para fora, e o morto saía vivo da sepultura. Quem tinha mais poder, o imperador ou Jesus? Jesus. O imperador tinha a aparência de poder. Jesus tinha e tem o poder. A lição de sua entrada em Jerusalém foi uma lição muito clara acerca de como nós devemos nos portar nesse mundo quando dizemos que somos discípulos dele. Não podemos, como os ímpios, nos iludir com as aparências, olhar para uma coisa e achar que é aquilo. A aplicação profunda desse ensinamento de Jesus se dá quando, por exemplo, visitamos um enfermo. Pode estar num CTI, pele e osso, moribundo, medicina já desistiu, plano de saúde louco para desligar os aparelhos, vai embora logo de uma vez. O homem ímpio olha naquele estado, aquela criatura, e diz, já era. A aparência daquela pobre criatura, pele e osso, vivendo por aparelhos, a aparência mostra que já era. Mas o que Jesus gritou naquele dia é justamente que as aparências enganam para aqueles que têm fé. Porque o que grita dentro dele é que nós entendamos que aquilo que o ímpio vê que não tem mais jeito, nós temos que enxergar de outra maneira. Se Deus intervir, esse moribundo vai levantar para a glória de Deus. E por que não levanta muitas vezes? Ainda criança, levado pelo meu avô, em visitas que ele fazia em hospitais, ele era diácono da igreja congregacional, e sempre me carregava junto quando ele ia fazer visitas, evangelismo, eu sempre estava junto com ele. E eu pequenininho via pessoas chegando em quartos de CTI, em hospital, em pessoas em estado terminal. E eu vi, não foi uma nem 2 vezes, foram várias vezes, pessoas entrarem com suas Bíblias e dizerem, se Deus quiser e ele tiver fé, ele vai sair dessa cama. E com o passar do tempo, eu fui percebendo como essas 2 frases são covardes. Primeiro, que Deus sempre vai querer que o enfermo se levante para a glória dele. Sempre. Quem veio para matar, roubar e destruir foi outra criatura. Se é para a glória de Deus, ele vai querer que o enfermo levante, sim, e sempre. Eu vim para que tenhas vida e vida. Segunda frase covarde que eu vi aqueles homens falarem era, se ele tiver fé, como é que eu vou poder exigir fé de um moribundo? Uma pessoa que está em estado vegetativo, sabe se Deus está ouvindo o que está sendo falado naquela sala, muitas vezes sedado, respirando por aparelhos, à base de morfina, qualquer coisa que tire aquela pessoa daquele estado ela vai aceitar, seja o que for, ela quer parar de sentir dor. Eu não posso exigir que uma pessoa inconsciente tenha fé. E com o tempo fui aprendendo que quando se falavam essas 2 frases nesse tipo de visita, no fundo se escondia uma responsabilidade, ou o medo de assumir uma responsabilidade de fazer o enfermo levantar. Porque, na verdade, o milagre não depende de quem está enfermo, o milagre depende de quem ministra a cura. Mesmo que o enfermo não tenha fé, se quem ministra a cura fizer o milagre acontecer, aquele que não tinha fé vai passar a ter por causa do milagre. E quem nos prova isso é o próprio Jesus. Vocês lembram da história dos 10 leprosos que foram se banhar? Jesus mandou que se banhassem, e todos eles se banharam, mergulharam 7 vezes, e foram curados os 10. Vocês lembram quantos voltaram para agradecer e se prostrar diante de Jesus? Apenas um. E os outros 9? Estavam nem aí para Jesus. Foram para a praça. Foram mostrar a pele nova nos lugares onde antes eles não podiam entrar.
Esqueceram Jesus completamente. O que eles queriam, eles já tinham. E por que foram curados, esses mal agradecidos? Porque a cura não dependia deles. Dependia de quem ministrou. E quem ministrou tinha o poder para fazer a cura. Irmãos, o apóstolo Paulo nunca teve o privilégio de andar com Jesus. Nos ensina tanta coisa. Mas não teve esse privilégio. Eu tenho certeza que ele queria ter andado com Jesus. Mas mesmo sem ter andado com Jesus, como nós também não andamos com Jesus, nos tempos que ele esteve aqui, o apóstolo Paulo entendeu exatamente o que Cristo esperava dele. E quando ele falava com o enfermo, ele falava com autoridade e dizia: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, toma a tua cama e anda. E o que acontecia? O enfermo levantava e andava. Não havia dúvida. Era uma palavra de fé, segura, de segurança, de certeza que Deus iria agir, não porque ele tinha o poder, mas porque Deus tinha dado para ele o poder de curar o enfermo. Agora nós chegamos diante do enfermo e fazemos uma oração para agradar os parentes do enfermo, para conquistar a simpatia, muitas vezes, dos parentes do enfermo que estão ali. Mas em nosso coração, que eles não estão vendo, nós estamos olhando para aquele corpo moribundo e pensando da mesma forma que o ímpio pensa. A gente olha e pensando, a gente não fala, a gente diz: já era. Que tipo de oração eu vou fazer que vai ter efeito numa hora como essa, se Deus, que sonda o meu coração, sabe que ele não tem fé alguma para provocar aquele milagre? E sabe o que acontece? O enfermo morre. Porque a oração não teve fé, não teve poder. Essa foi uma lição muito clara que Jesus nos deixou da maneira como ele entrou em Jerusalém. Porque ele tinha poder de entrar como ele bem quisesse, cercado de ouro, pedras preciosas. Ele foi o criador do ouro e da prata. Mas ele entrou daquela maneira, para nos mostrar como as aparências podem nos enganar. Essa música que eu vou cantar agora se chama O Meu Rei, e ela foi composta em alguns dias que eu passei rolando na cama, pensando, em que lado de Jerusalém eu estaria naquele dia? Jerusalém se dividiu em duas quando Jesus entrou naquele jumento. Uma parte que se aproximou, até por curiosidade, mas pelo menos se aproximou, e outra que deu as costas, ignorou Jesus, chamou ele de mentiroso, de blasfemo, impostor, como os fariseus chamaram, e se retiraram. Será que eu também teria dado as costas para o rei? Ou teria ficado? A Bíblia diz que aqueles que ficaram, mesmo que por curiosidade, ao se aproximarem de Jesus montado naquele jumentinho, experimentavam um momento de glória tão profundo, que saía do semblante de Jesus, que essas pessoas só conseguiam abrir a boca para dizer: Hosana, Hosana, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Essa música se chama O Meu Rei. E vamos fazer essa viagem até Jerusalém, nesse dia da entrada de Jesus. Me chamaram depressa, vim correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver sua pomba, carruagens de ouro, que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, estandartes dourados, sua guarda real. Então fui procurar, orgulhoso avistar o meu rei triunfar. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão?
sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei. Ele apenas sorriu, seu caminho seguiu, e eu também me afastei. Qualquer pergunta que eu fizer durante o tempo que estiver cantando, por favor, me responda com uma palavra: Cristo. Seja qual for a pergunta, eu vou começar a perguntar: quem vive? Quem reina? Quem salva? Liberta? Cura? Restaura? Quem é o rei? Se eu perguntar a ele, me responda: glória a ele, somente a ele. Já cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão, mas não vi carruagens e nem vi estandartes, não achei o meu rei. Perguntei outra vez e a resposta que eu vi jamais esquecerei. O teu rei vai sozinho sobre o jumentinho, em soluços chorei. Glória a Deus. Seguindo, Pablo, agora pode ir direto. Essa música que eu cantei agora, O Meu Rei, é uma composição minha do ano de 2002. Pode seguir, pode deixar. Mesmo ano que eu compus a próxima. Essa próxima música eu quero dedicar em especial aos pastores que estão presentes, aos presbíteros, a quem ministra no altar. Com o passar do tempo, a gente vai negligenciando um pouquinho a leitura da palavra. Por muitas vezes eu fui seduzido pelo pensamento de que eu já li tudo, já li de Gênesis e Apocalipse, eu não preciso ler de novo. Basta acompanhar a leitura que é feita na igreja, já está tudo bem. Não. A leitura da palavra é uma disciplina que nos faz ter cada vez mais comunhão com Deus e entender o pensamento dele acerca de nós mesmos. Porque sempre que esse livro se abre, existe uma palavra que Deus reservou para aquele momento na sua vida, para aquele momento que você está vivendo, que é uma palavra que não teria efeito se fosse lida outro dia. Significa que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é viva o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia, é a boca do Senhor aberta falando com a gente. E muitas vezes nós que estamos no altar, nos acostumamos tanto a ouvir, que negligenciamos o nosso dever de continuar lendo em segredo. Não apenas na igreja, quando todos estão vendo, mas na nossa intimidade em casa, quando ninguém está vendo. Essa música se chama Falar de Jesus, é uma composição mais recente, é de 2018. Pode ligar. Levando esperança, mas quando estou só, quem é Jesus para mim?
adorei. Mensagens de amor tão bonitas que a multidão chora. Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim? Vou dizer que eu era um pecador, perdido e carente do seu amor, que era frágil, eu era sem valor. Depois digo que hoje tudo mudou, não sou mais carente do seu amor, ledo engano, preciso dele muito mais. Não posso falar de Jesus sem saber quem ele é. Preciso entender e aprender a viver como ele, viver pela fé. Eu quero falar do Jesus que conversa comigo, que me dá sinais, me corrige e me ama. Não posso falar de Jesus sem saber quem ele é. Preciso entender e aprender a viver como ele, viver pela fé. Eu quero falar do Jesus que conversa, que me dá sinais, me corrige, me ama. Ele me ama e vive em mim. Ele me ama e vive em mim. Próxima música, Melhor Escolha, é uma composição de 2012. Quem vive? Quem reina? A Ele, somente a Ele. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho, minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei no
deixei as ilusões. Disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Eu acredito que essa música que eu vou cantar agora é a mais antiga de todas as que eu vou cantar hoje. Eu compus essa música em 1900 e você não tinha nascido ainda. Para Onde Vão as Aves é uma composição minha do ano de 1989. Eu não sei o que você estava fazendo nesse ano, eu estava fazendo essa música. Pode ligar, Pablo. Contemplar um bando de aves marinhas no último revoar, e o encontrar horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Canso de falar esse nome, espero que você não canse também. Quem reina? Quem salva? A Ele. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a
noite em trevas me deixar, vou continuar voando, ele a ilha onde for chegar. Vamos pular uma música agora, Pablo. Essa próxima música eu quero dedicar. Vai que tem alguém aqui que anda meio triste, né? Com a igreja, se afastando aos pouquinhos, decepcionado com alguma coisa ou outra, esfriando na fé. Quero te dizer que eu já passei por isso também. E quando eu passei por isso, eu fiz essa música, que se chama Reencontrar. Eu quero te dedicar essa canção. Pode ligar. Preciso descobrir onde eu guardei um tempo em que eu vivi tão feliz, feliz com minha vida e meus irmãos na fé, feliz por ter achado a salvação em Deus. De Cristo eu aprendi a mais, vivendo na igreja em comunhão. Deixei faltar azeite, a lâmpada apagou, mas vou voltar pro meu Senhor. O tempo não esfria a verdadeira fé. Deus colocou poder em nossas mãos. Eu vou recomeçar do tempo onde eu caí, reencontrar o meu primeiro amor. De Cristo eu aprendi a mais, vivendo na igreja em comunhão. Deixei faltar azeite, a lâmpada apagou, mas vou voltar pro meu Senhor. O tempo não esfria a verdadeira fé. Deus colocou poder em nossas mãos. Eu vou recomeçar do tempo onde eu caí, reencontrar o meu primeiro amor. Essa é uma composição bem antiga. Essa música Reencontrar. Opa, receba. Essa é de 1996. A próxima se chama Lentilhas, é mais recente, é de 2005. 2002. Pode ligar.
A próxima música é de 1997, se chama O Lamento de Israel. Pode. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Quem vive, quem reina, quem salva, quem é o Redentor de Israel, a Ele, somente a Ele. Vou cantar um trechinho dela em hebraico, depois a gente termina em português. ירושלים מדוע לא הרצת אלוהים שעשה לך תמיד רחבות רבים. קרא ישראל נצב יחיד, אולי הוא אלוהים זכר את בני יעקב. קרא Fui levar a minha filha Isabela, de 4 anos, no pediatra, e lá no consultório, esperando a hora de ser atendido, tinha uma música tocando de fundo. Era uma música popular, de um cantor muito conhecido chamado Milton Nascimento. E o que me chamou a atenção naquela música não foi o ritmo, não foi a letra, não foi a interpretação do cantor. O que me seduziu naquele momento foi o piano que foi tocado naquela música. E eu fiquei viajando naquele piano. E eu procurei me informar o nome daquela música e fui procurar até descobrir quem era o pianista que tocava aquela música. E descobri.
O nome dele é Kiko Continentino. Deve ser apelido. Kiko Continentino. E comecei a procurar o Kiko até que consegui encontrá-lo. E tomamos um café e marcamos um estúdio. Eu falei, Kiko, eu queria que você tivesse a mesma inspiração que você teve naquela música para tocar comigo 2 músicas no estúdio. E nós fomos para um estúdio muito bom de Niterói, tem um piano bonitão lá. E ele sentou, levei a partitura, botei a partitura na frente dele. Ele fez uma primeira passada, errou muitas vezes, estava pegando ainda como é que era a harmonia da música. E na segunda passada, que eu achei que ia ter umas 10 passadas até ele conseguir chegar numa segurança, dizer, pode gravar. Na segunda passada, ele tocou um piano tão impecável, tão maravilhoso, que eu, desesperado, olhei para a mesa do som e perguntei, vocês gravaram isso? E o técnico, gravamos. Eu, graças a Deus, não precisa fazer mais nada. A música está pronta, essa já foi. Porque nem se ele tentasse, ele ia conseguir repetir aqueles improvisos e aquela mesma inspiração que ele teve naquela segunda passada. E essa música é que a gente vai ouvir agora, no piano do Kiko Continentino. Vejam, não liguem para mim, não liguem para a letra. Vejam que piano maravilhoso que esse rapaz tocou nessa música, numa segunda passada, inclusive com improvisos, que nós salvamos e guardamos, e está tudo já nas plataformas digitais. Vamos ouvir então agora com o piano do Kiko Continentino, a música O Amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era ele. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Podem se deleitar. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era ele.
anda sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Demais, né? Penso no apreciador de piano, sou eu, piano e violino. Na minha infância, lá na Paraíba, onde eu nasci e fui criado, vim para o Rio pela Marinha, né? Passei num concurso de fuzileiro naval e acabei vindo de Natal para cá. Mas a minha infância, que guarda os momentos mais felizes da minha existência, tinha como seu ápice os momentos que eu passava na fazenda do meu avô. Eu gostava daquela vida ali. Vocês tinham que ver que coisa rústica era aquilo. Não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. O meu avô tinha 7 filhos, 5 homens, 4 homens, 3 mulheres. E eles faziam todo o serviço de, pela manhã, ir para uma cacimba, que é uma mina que tem no meio de pedras, e encher os barris e voltar para casa, encher a caixa d'água do banheiro, isso cedinho, 5 horas da manhã, para que quando todos acordassem, normalmente tinha muita gente na casa, tivesse água para o banho. E quando eu estava lá, com 13, 14 anos, eu acordava mais cedo, pegava o jumento, botava os 4 barris vazios em cima e ia na frente sozinho. Quando os meus tios acordavam, eu já estava voltando com os barris. Eu gostava daquilo, não sei, deve ser louco. E gostava de cortar cocheira para o gado no curral, de levar o gado para o pasto, no final da tarde trazer de volta. Eu amava aquela vida. O meu pai, percebendo isso, me chamou uma vez e me falou o seguinte: Sérgio, se você ficar em recuperação em uma matéria na escola, você não vai ficar nem um dia na fazenda de seu avô. Mas, se você passar em todas as matérias na escola e não ficar em recuperação em nenhuma delas, eu vou te levar no primeiro dia, eu vou te buscar no último dia de suas férias. E quando ele fez essa proposta, eu caí dentro dos livros e estudava. E o resultado é que chegava na hora da prova, era 10, 9,5, 10, parecia até a apuração de escola de samba. Era o tempo todo 10, 9,5, 10, 9,5. Os garotos da minha sala não sabiam por que eu tirava essas notas altas. Eles deviam pensar, esse cara é um boçal, quer aparecer. E não era, que o meu desespero de não ir para a fazenda do meu avô era tanto que eu estudava. E o resultado de quem estuda é tirar nota alta. Mas eles se vingavam de mim numa coisa. Eu tinha um apelido naquela época, naquele tempo, de nota 10. A nota 10 ali. E eles, toda sexta-feira, eles se vingavam de mim, porque existia perto do lugar onde a gente morava um tal de um tanque, que era uma caixa de concreto aberta no chão, de 10 metros de profundidade, mais ou menos o tamanho dessa igreja aqui, só que com 10 metros de profundidade. Essa igreja deve ter de altura aqui uns 5 metros, por aí, né? 5, 5,5. Imagina o dobro disso aqui, só que para baixo. E muita gente morria afogado nesse tanque.
Chovia muito lá em Campina Grande, a minha cidade, e aquele tanque estava sempre cheio. E nós éramos proibidos pelos nossos pais de passar perto daquele tanque, por causa da quantidade de afogamentos que havia ali. E toda sexta-feira eles iam, menos eu, que obedecia aos meus pais e não ia. Toda sexta era a mesma coisa. E aí, nota 10, tira nota 10, mas é um afogado. E eu morria de vergonha, porque aquilo era feito na frente das meninas da sala que eu estava paquerando. E era aquele bullying toda sexta-feira. Até que um dia eu explodi, sabe? E falei, ó, sexta-feira que vem eu vou. O afogado vai sexta-feira no tanque. Para aquela turminha ali de 13, 14 anos, naqueles dias, ir no tanque era prova de macheza. Então, quando chegou a segunda-feira, o assunto na escola era o nota 10 vai morrer afogado sexta-feira. Essa era a expectativa deles. Eles queriam que eu morresse afogado para acabar com aquele negócio nota 10. E menino de 13, 14 anos não tem muito juízo, né? E foi o assunto da escola. Chegou na sexta-feira, tinha um ritual que eles faziam antes de sair de casa, toda sexta-feira, que era colocar, escondido dos pais, na mochila, uma sunga e uma toalha. Foram direto na minha mochila, abriram, estava lá a sunga e a toalha. O afogado vai mesmo, ele vai lá hoje. Normalmente iam 15 meninos, 16 meninos, naquele dia foram 60 e poucos. Era um evento, né? A minha morte era um evento para eles. Então, eles não queriam perder. E naquele calvário que eu passei indo em direção ao tanque, na frente, com aqueles 60 garotos atrás de mim, e eu com a mochila, parecia até uma procissão, sei lá o que parecia aquilo, eu ia pensando, meu Deus, eu vou morrer em desobediência. Que besteira foi que eu fiz. Meu Deus, me dá graça, tem misericórdia de mim, não deixa eu morrer afogado. E depois, naquelas minhas divagações, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu sou inteligente, então eu vou usar a minha inteligência. Como é que eu vou usar a minha inteligência? Já sei. Vou chegar lá, vou fingir que estou cansado, vou sentar numa sombra e vou simplesmente observar como é que eles mergulham, como é que eles nadam, como é que são os movimentos. Depois é só imitar. Por que eu estou preocupado? E fiquei lá. E eles começaram. Tinha uma pedra lá que eles subiam e tchibum, pulava daquela pedra. E eu estou olhando. Como é que eles botam os braços para frente, como é que mergulham. E estou olhando. E o tempo passando. Daqui a pouco eles vêm todos para cima de mim. E aí, nota 10, vai pular não? Aí eu levantei. Ele levantou. Caminhei para a pedra. Ele vai para a pedra. Subi na pedra. Ele vai pular. Imagina 60 garotos gritando isso. Né? E eu, memorizando o movimento do mergulho, pulei daquela pedra. Meu Deus. Foi a coisa mais horrível que eu já fiz na minha vida. Os movimentos não obedeciam. Foi uma barrigada na água, que eu não sei como não esparramou água para fora daquele tanque. E comecei a tentar bater os braços como eles batiam. Quanto mais eu batia, mais para baixo eu era puxado. E olhava para fora, e jogando água para fora, e pedindo misericórdia a Deus, engolia água, botava água para fora, e pedia socorro. Me tirem daqui. E eles rindo, tinha uns que se jogavam no chão de tanto rir. E eu comecei a descer. E aquele fundo daquele tanque não chegava nunca. E quando finalmente eu consegui chegar no fundo, fiz impulso, subi. E eles estavam rindo à toa. Desci mais uma vez. Na terceira vez que eu subi, que já era a última, aliás, na segunda vez que eu subi, eu percebi que eles já estavam sérios. Já não estavam mais rindo. Eles já estavam agora, de fato, assistindo o meu afogamento. Já não tinha mais ninguém rindo. Mas antes de descer, pela última vez, eu vi um garoto, uns 18 anos, que vinha correndo desesperado na direção do tanque, e eu afundei. E quando eu subi pela última vez, já praticamente morto, já desfalecendo, já me entregando mesmo, eu senti aquela mão nas minhas costas me empurrando, até que eu consegui chegar na borda do tanque e consegui sair do tanque. E eles começaram a rir de novo. E eu
passei por todo aquele vexame ali de botar água para fora, e tossia, e eles rindo. Um X9 foi chamar minha mãe, que vem descendo com cabo de vassoura correndo na minha direção. Foi um dia para esquecer. E como eu dou graças a Deus que naquela época não existia ainda o tal do YouTube, porque se existisse, eu ia ser mais famoso por aquele afogamento do que por cantar, porque foi um vexame que eu passei, uma coisa horrorosa que eu passei naquele dia. Além do afogamento, eu saí debaixo de cabo de pau de vassoura na frente de todo mundo. E claro que passei uma semana sem ir na escola, fingia que ia, mas desviava, ficava na casa de uma tia minha, que eu pedia para ela para não avisar para minha mãe, ela fingiu que não avisou, mas depois eu soube que ela falou para minha mãe que eu fiquei aquela semana toda indo para a casa dela. Mas aquele garoto que nunca mais eu vi, sequer lembro a fisionomia dele, não lembro. Como eu queria dar um abraço hoje nele, poder encontrá-lo, sabe? Ele foi ou não foi a mão de Deus naquele dia para me tirar daquele lugar? Eu orei muito. Enquanto eu me afogava, eu me arrependi da minha desobediência, pedi misericórdia a Deus. E quando nós clamamos por misericórdia, Deus não vai descer de novo, se materializar, para nos socorrer. Até porque a gente não ia suportar a glória dele. Deus usa pessoas. Simples. Assim. Deus usa pessoas nesse mundo como se fossem anjos. Essas pessoas, em determinados momentos, são a mão do próprio Deus, nos livrando dos problemas que a gente tem nessa vida. Deus usa pessoas. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, Deus usa pessoas. E eu sei que naquele dia, aquele moço foi, de fato, aquelas mãos que eu sentia nas minhas costas, era a mão do próprio Deus me tirando daquele lugar. Um outro garoto, da mesma faixa de idade, 18 anos, agora eu vou contar uma outra história, vocês vão entender depois, porque eu vou cruzar essas duas histórias. Um outro garoto de 18 anos, morava numa casa linda, cartão postal, de filme americano, que é aquela casa que tem tudo funcionando, papai, mamãe, harmonia, filha para ter briga dentro de casa, cachorrinho, jardim, quintal, carro na garagem, contas em dia, sabe? Família, cartão postal de filme americano. Ele vivia assim. Quando ele fez 18 anos, o pai dele dá para ele de presente um carro zero. Ele, feliz, convida os amigos para naquela noite estrear o carro com eles. E passando por um determinado lugar, ele vê um mendigo numa calçada, dormindo, e ele pega aquele carro zero dele, vai no posto de gasolina, enche uma garrafa de combustível, volta, joga em cima daquele pobre mendigo, toca fogo, voltam rindo para o carro, saem cantando o pneu e rindo para a sua noitada, e deixam aquele pobre homem em chamas que veio a falecer. Essa história também é verídica. Talvez vocês lembrem do caso do índio Pataxó, em Brasília. Estou falando dessa história. Vejam, dois garotos da mesma faixa de idade, ambos tinham 18 anos, mas com atitudes completamente opostas uma da outra. O que pulou no tanque para me tirar, não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo, podia ter me deixado lá. Mas ele se deixou naquele dia ser usado por Deus. Ele foi a mão de Deus que me tirou daquele lugar. Ele tinha todo o poder de ficar quieto no lugar dele, não tinha responsabilidade nenhuma de entrar naquele tanque e me tirar. Mas ele decidiu ser a mão de Deus naquele dia. Esse outro, vejam que coisa, também não tinha responsabilidade nenhuma com aquele pobre mendigo. Podia ter visto, ter passado, podia ter até jogado uma piadinha do carro, mas não precisava dar esmola, não precisava fazer nada por aquele pobre homem, poderia ter seguido o seu caminho, ninguém ia exigir dele nenhum tipo de obrigação em relação àquele mendigo, mas ele tomou uma atitude também. Só que a atitude dele foi oposta do outro.
Naquele dia ele emprestou a sua vida, emprestou a sua mão para ser um instrumento do diabo. A moral dessas duas histórias, contadas juntas, é que está em mim e em você um poder no qual Deus não interfere. O poder de decidirmos por nós mesmos a mão de quem nós vamos ser nessa vida. Somos nós que decidimos. Fala para a pessoa do seu lado assim: seja sempre a mão de Deus. Fala para ele. Hoje, ou amanhã, ou durante a semana, alguém vai te procurar, vai te pedir alguma coisa que para você não vai ter importância nenhuma. Mas para essa pessoa vai ser uma questão de vida ou de morte. Em nome de Jesus, seja a mão de Deus para essa pessoa. Pode ligar, Pablo, essa próxima música que se chama Quem Sabe Amar. Ou poesias, canções que não mudem a dor de ninguém. Pois quem mais ensinou sobre amor e por amor a si mesmo entregou, tudo fez em silêncio. Não entendo pessoas nas ruas sem pão, sem abrigo, maltratadas, pisadas, feridas por quem diz que sabe amar. São as contradições que as palavras humanas jamais vão poder explicar. Feridos por causa do amor, amados querendo ferir. Quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino é amar e ser amado. Onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar, surgirá alguém que o amará também. Quem sabe amar leva cura ao ferido, reparte o pão e anima o abatido, e as suas mãos serão nesse mundo como as mãos de Deus. Como um anjo bom, tudo que tocar receberá amor. Quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino é amar e ser amado. Onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar, surgirá alguém que o amará também. Quem sabe amar leva cura ao ferido, reparte o pão e anima o abatido, e as suas mãos serão nesse mundo como as mãos
Receba Deus. Pablo, vamos fazer uma inversão nessas duas músicas que estão faltando. A última vai ser agora, depois a gente volta para terminar com Entre Nós outra vez. Essa música, irmãos, antes de cantar, antes de ligar, houve uma música muito famosa na França em 1967, composta por um francês chamado Claude François. Essa música se chamava Comme d'habitude, que significa como de costume. E essa música varreu a França. Até que um compositor canadense chamado Paul Anka conheceu essa música, escreveu uma letra para essa música em inglês, e essa música se tornou conhecida na voz do cantor Frank Sinatra. E nessa música do Paul Anka, que o Frank Sinatra cantava, o Paul Anka se gabava de dizer que tinha vivido essa vida da maneira como ele bem quis. A música recebeu o título de My Way, que significa meu jeito. E o tempo inteiro na música ele fala que fez tudo, errou, acertou, mas fez tudo do jeito dele, que o que ele não gostava ele cuspia, ou botava na boca, experimentava, cuspia, jogava fora, e enfim foi vivendo a vida do jeito dele. E eu sempre achei essa música muito, muito bela, mas quando eu descobri a letra, o que havia por trás daquela letra, eu fiquei indignado. Como é que uma música tão bela tem uma letra tão arrogante? E as pessoas cantavam, sem saber o que estavam cantando, porque a música realmente é bonita. E eu me atrevi a fazer uma nova letra para essa música, e dei para essa música o título Do Jeito do Meu Rei, ao invés do meu jeito, do jeito do meu rei. E não é tradução, a letra é inteiramente minha, e eu vou então cantar essa música agora, composição do Claude François, e a letra que eu escrevi há alguns meses, acredito que em novembro eu escrevi essa letra. Numa viagem que fiz a Israel em novembro, fiz uma gravação informal no meu Instagram, gravei essa música lá em Jerusalém, e acabou que muita gente gostou dessa música, e a gente já está vendo se consegue uma autorização, que vai ser difícil, mas eu estou tentando conseguir com a editora Warner, autorização para gravar essa versão em português. Orem por isso, por favor. Pode ligar. Eu vou... Opa, põe do início, ela já começou adiantada. Chegando ao fim do que pra mim foi dado por meu rei. Amigo, eu vou dizer que pude ter além do que esperei. A vida me sorriu, não posso reclamar, devo agradecer. Venci, mas tudo eu fiz do jeito do meu rei. Fiquei, me entristeci, me arrependi, implorei perdão. Às vezes até me arrastei, mas o meu rei sempre estendeu minha mão. As noites que chorei não vão se comparar aos dias que eu sorri. Mas tudo eu fiz do jeito do o jeito de amar quem me feriu, de perdoar quem me traiu, de abraçar
esse o jeito de viver, do jeito do meu rei. Andei por onde eu quis, em cada estrada, do seu começo ao fim. Atalhos também conheci, e se me perdi, meu rei buscou por mim. Jamais me iludi, eu sempre entendi que dele eu precisei. Mas tudo eu fiz do jeito do meu rei. Pobre do homem que sem fé pensa que alguém importante é, mas nada tem que levará quando o destino lhe soprar. Eu levarei o que eu vivi, do jeito do meu rei. Antes de cantar a última música, deixa eu falar de algumas coletâneas que eu trouxe aqui. Com certeza alguma música que você não ouviu vai estar numa delas. Coleção Especial 1, que é esse CD da moldurinha preta. Cada um deles tem 18 músicas, é muita música. Esse tem O Lamento de Israel, Tua Dor Vai Passar, Lentilhas, A Dor de Lázaro, O Amor de Deus, O Centurião Romano, Tente Lembrar, Jerusalém, Quando Eu Te Falar, Fidelidade, Benignidade, A Fé, Se Estás Comigo, Toma o Brasil, Restaurador de Corações, O Meu Rei, A Força do Perdão e Carta a Filadélfia. No Coleção Especial 2, que é esse vermelhinho, tem a música O Amigo, Para Onde Vão as Aves, Te Amo, Entre Nós Outra Vez, que é a que eu vou cantar agora, Quando Eu Chorar, O Filho Pródigo, Sonhos, Me Faz Lembrar, Brilhante, Enquanto Houver Amor, Amor Constrangedor, Alicerces de Fé, Amor, com participação especial do pastor Paulo César, do Grupo Logos, O Mar Vermelho, O Rio da Vida, Tanto Faz, O Rei Jesus e a música Amarildo. E tem também o Lançamento, que é o CD que tem o piano tocado pelo Kiko Continentino, que é esse CD aqui, que tem as músicas Se Apenas Minha Fé Sobreviver, que está sendo tocada agora na Rádio Melodia, a música Ela, Shequiá, Pôr do Sol em Jerusalém, Que Mude o Mundo, Eu Não Mudarei, O Ateu, Conclusões, O Amigo, Yeshua Hamashia em ritmo soul, O Lamento de Israel em piano e voz também com Kiko Continentino, e a música O Lamento de Israel em hebraico, Bnei Yaakov. E todas essas músicas com seus playbacks estão nesse CD novo. Qualquer um deles custa R$10, qualquer um, tanto as coletâneas quanto o lançamento. Faço questão de no final fazer uma dedicatória no seu CD. Pode ligar a Pablo essa última música que se chama Entre Nós Outra Vez. Em seguida, já passo para o próximo. Quem vive, quem reina, a Ele, somente a Ele. Nessa música eu vou dizer que nem a cruz conseguiu vencer o autor da minha vida.
meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantis vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ouve isso. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos adorar alguém. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Quem vive, quem reina, quem salva, liberta, a Ele, somente a Ele. Então aplauda a Ele mais uma vez, que Deus nos abençoe.